bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Isaías, capítulo de número 40. O tema da nossa reflexão nesta manhã é este aí projetado: esperar e descansar em Deus. É uma mensagem que nos alcança a todos, mas de alguma forma ela não foi preparada com foco no Dia dos Pais, mas eu acredito que há um tom que de alguma forma vai alcançar o coração, particularmente aqui dos homens. E eu queria que você, especialmente nesse dia em que a gente celebra o Dia dos Pais, tivesse o seu coração aberto para aquilo que aqui também será dito, que de alguma forma já são conteúdos que temos tratado nos nossos encontros dos homens, o nosso Alfa, que é o ministério da nossa igreja, nas nossas celebrações. Inclusive amanhã teremos o nosso Espaço Alfa, toda segunda-feira a gente está junto, e o desejo do nosso coração como igreja é que você, abençoado e sustentado por Deus, exerça a sua trajetória enquanto homem nos papéis que você desempenha. E por que esperar e descansar em Deus? O filósofo Byung-Chul Han, de origem sul-coreana, ele denominou esse momento em que estamos vivendo enquanto sociedade como a era do desempenho. A era do desempenho. E Byung-Chul Han, ele tem razão no que ele está falando. Porque a gente vive sob uma constante pressão de sermos produtivos. A gente vive nessa pressão social de entregar resultados, de alcançar metas. E quanto mais céleres formos, quanto mais eficiente formos, parece que isso vai dando a nós um grau de prestígio. A gente, na verdade, já acorda correndo atrás de objetivos que parecem não ter fim. É cada vez mais presente sobre as nossas mesas, diante dos nossos olhos, desafios. Ações que demandam cuidado nosso, atenção nossa. É sempre mais um passo, é sempre mais um compromisso, é sempre mais um desafio. Eu preciso fazer mais um curso de idioma, eu preciso fazer mais uma pós-graduação, eu preciso, de alguma forma, me matricular em algo que me aperfeiçoe para esse tempo. É um tenho que. E aí nós vamos nos sentindo pressionados a cada vez produzir mais, a cada vez fazer mais. E vez por outra alguém chega e diz assim: pastor, parece que os tempos estão se abreviando. Dá-se a sensação de que o tempo está voando, de que nós não temos mais 24 horas por dia. Engano, porque nós continuamos tendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que muda na trajetória nossa enquanto humanidade é que estamos trazendo para o dia de hoje problemas do amanhã, do depois de amanhã, da semana que vem, do próximo mês. E aí não há condições de, em 24 horas, atendermos todas as demandas que estamos, inclusive, lançando sobre nós mesmos, acolhendo. Vocês sabem o episódio que passei no início do mês passado, em termos de enfermidade, e eu tenho me policiado e constantemente me lembrado de que não dá para ser tudo para todo mundo. Não dá para fazer tudo. E uma das verdades que se manifestou diante dos meus olhos durante o período em que eu fiquei internado na UTI é que ali parado, incompetente, sem condições de fazer absolutamente nada,
Isso não alterou o curso da história. O mundo continuou girando, as pessoas continuaram fazendo o que tinham que fazer. E aí a gente chega diante da nua e crua verdade de que nós somos descartáveis. E eu estou quase escrevendo um livro intitulado, Emanuel, Sim, Você Pode Dizer Não. Para que aprendamos a andar com o pé no freio. Para que aprendamos a corrigir os nossos cursos e vivermos de forma adequada a vida que Deus nos deu. Porque enquanto submissos a essa lógica de produção constante, nós vamos nos matando ao pouco, vamos comprometendo a nossa integridade, a nossa saúde. E o pior de tudo é que esse problema da lógica da produção incessante faz com que não apenas apliquemos esses conceitos de produtividade sobre nós mesmos, mas, de alguma forma, consciente ou inconsciente, a gente aplica esses conceitos de produtividade a Deus. Nós passamos a tratar Deus como se Ele fosse uma engrenagem desse sistema no qual nós estamos inseridos. E aí nós começamos a olhar para Deus com uma ótica de produtividade. Deus tem que fazer, Deus tem que produzir, Deus tem que atender às minhas orações. E tem que ser para agora, just in time. Ou seja, pedi, orei, clamei, reivindiquei e disse em nome de Jesus, antes que eu diga amém, já tem que estar resolvido. E aí a gente se esquece do que o salmista declarou no Salmo 1, é a abertura do saltério bíblico, lá no verso 3, quando ele diz assim, aqueles que têm o seu prazer no Senhor são comparados a árvores plantadas junto a ribeiro de águas. E ele faz um destaque que a gente se perdeu e nem está mais respeitando ou atento a isso. Árvores plantadas que dão fruto na estação própria, no tempo certo, adequado. A vida, a criação, a natureza, isso que nos rodeia, ao contrário desse movimento frenético no qual estamos cegamente inseridos, comprometidos, respeita ritmos, respeita ciclos, respeita estações. A vida sabe respeitar a flor que não desabrochou. A vida sabe respeitar a semente que foi jogada sob a terra e que precisa de tempo para germinar, para crescer, para frutificar. A vida celebra quando chega a estação da primavera e aquela flor então floresce. Assim como a vida celebra o outono, o inverno, quando as folhas caem, quando o tempo fica seco, quando a gente não tem mais a percepção visual da pluralidade da criação por meio das flores, dos cheiros, da beleza, das cores. É a vida respeitando os ciclos. Algo completamente diferente, avesso da lógica de desempenho que você e eu somos cada vez mais atraídos. Esse tempo em que nos leva a acreditar que tudo tem que acontecer aqui, agora, no meu tempo. Como se fosse errado você parar e não produzir, como fosse errado você dar um tempo. Na música, está aqui a nossa ministra Jane, até a pausa, ela é música, ela tem valor. O silêncio, a solitude tem valor. E nós precisamos entender isso. Porque veja o que o profeta, na verdade, veja o que Deus, por intermédio do profeta, diz aí no capítulo 40 do livro de Isaías, nos versos 30 e 31, que leio na Nova Versão Internacional e que também será projetado. Diz assim, até os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam, caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam bem alto,
como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Em suma, o que o profeta está dizendo aqui é: os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Renovam as suas forças por quê? Porque tem uma lógica. Chega um momento em que as forças acabam, se esgotam. Chega um momento da nossa travessia em que nos sentimos enfraquecidos. Não estamos mais no mesmo pique. Chega uma hora em que a gente perde, inclusive, a capacidade da gente continuar seguindo sozinho. É o tempo do passo curto. É o tempo, agora, do slow motion, sabe? Daquele movimento mais vagaroso, mais atento. É o tempo da espera, e não é qualquer espera, é o tempo da espera no Senhor. São os momentos em que a própria vida faz com que a gente enxergue e reconheça a nossa fragilidade, a nossa ser-humanidade, a nossa pequenez, a nossa incompetência. É a vida dizendo para a gente assim: olha, você não dá conta de tudo. Você não consegue fazer tudo, você não consegue ser tudo para todo mundo. Continua dizendo sim para todo mundo, continua tentando atender os caprichos e os desejos de todo mundo. A vida vai olhando para nós e vai dizendo o seguinte: olha, cuidado. Só que ao mesmo tempo em que a vida vai nos mostrando a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa finitude, no meio de tudo isso há vozes ecoando na nossa direção, nos bombardeando, com expressões do tipo: olha, você não pode se entregar não, fica firme. Continue, porque se você der sinais de fraqueza, alguém vai tomar o seu lugar. Se você der sinais de que não está mais com a competência de manter o ritmo, você está se comprometendo. E alguns ainda espiritualizam, dizendo o seguinte: você tem que ter fé. Você não é uma mulher de Deus, você não é um homem de Deus, você não pode fraquejar. Você tem que ser resiliente. Você tem que resistir, você tem que permanecer. É um tem que. É exatamente o espírito da era do desempenho que Byung-Hun Chan está dizendo para nós. Que inclusive vai culminar numa outra obra-prima dele, denominada a Era do Cansaço, do esgotamento, do burnout, dos comprimidos tarja preta no bolso, das sessões incontáveis com a terapia, com a tentativa de falsearmos isso com os filtros nas nossas redes sociais, porque eu não posso ficar para trás. Isso vai nos comprometendo. Isso vai sobrecarregando a nossa alma. Isso faz com que a gente continue, mas se arrastando. Parece que há um sobrepeso sobre nós. E com esse discurso sendo repetido tantas e tantas vezes você não pode parar, você tem que dar conta, você tem que avançar, você tem que ser resistente. A gente começa a acreditar numa falácia de que se nós estamos atravessando um período de inverno, se nós estamos atravessando um período de outono, se as flores não podem ser mais contempladas nesse momento exato da nossa vida, se há escassez, se há seca, se há silêncio, a gente começa a acreditar que há alguma coisa errada conosco. Perceba, nós não estamos mais entendendo os ciclos e as estações da vida, nós estamos desrespeitando isso de tal forma que a reinterpretação que damos para o inverno, para a seca, para o período de outono, é da nossa incompetência. Como se nós fôssemos capazes de garantir fruto para o ano todo, vegetação para o ano todo. Como se fôssemos capazes de nos garantir permanentemente no mesmo ritmo o tempo todo. Só que não há necessariamente nada de errado em você parar, em você se sentir cansado,
em você se sentir estafado, em você se sentir triste. Errado de verdade é a alma com aquele anseio de chorar, de prantear, de pôr para fora, e você insistindo em sorrir. Você está machucado por dentro, você está dilacerado por dentro, mas você continua insistindo em tentar ser aquilo que os outros acham que você é. E normalmente são pessoas que não estão nem aí para você. Quando eu vou para os evangelhos, e eu pego a referência, o modelo, o gabarito, Jesus Cristo, nós vemos em toda a trajetória dos 3 anos de ministério, e olha que nós não temos registro de todos os anos de vida de Jesus, só os 3 anos, e ainda assim não tem tudo. Em nenhum momento o Senhor Jesus, o Deus encarnado entre nós, camuflou a sua humanidade, escondeu a realidade da vida que com a sua contingência marcava a sua identidade humana. Ele se sentiu cansado, ele se sentiu angustiado, entristecido, chorou, chora por Jerusalém, chora diante do túmulo do seu amigo Lázaro, chora, põe para fora. Quando no Getsêmani, o tamanho da sua angústia, a pressão psicológica e emocional era tamanha que hoje a ciência consegue dar uma descrição exata do que acontece naquele episódio do Getsêmani, que é os poros do corpo de Cristo abrirem a ponto de pôr para fora, não apenas o suor, mas junto com o suor o sangue. Estresse, angústia, legítimos. Choro legítimo diante de Jerusalém, choro legítimo diante do túmulo do amigo. Quem não se dá ao direito de chorar pela partida de um ente querido? Quem não se dá direito de chorar diante da injustiça, diante da maldade, de se angustiar quando percebe que a vida está fazendo uma pressão gigantesca sobre nossos ombros? Isso é ser humano. Isso é respeitar a nossa identidade humana. Fomos feitos seres sensitivos, com essa capacidade de sentir a vida. Sentir a vida. E a gente não pode desrespeitar isso. E é justamente nesse lugar de fragilidade, de consciência e reconhecimento de quem nós somos, que Isaías apresenta uma chave espiritual que eu quero que você leve para a sua casa. Esperar. Esperar. O problema é que, majoritariamente, esse auditório é da geração micro-ondas. Lembra lá, Raquel? Que revolução que a gente teve na cozinha com a chegada do micro-ondas. A gente sai lá do forno a lenha e vai parar na airfry. Você tinha que cortar a madeira, jogar, acender, esperar aquele negócio esquentar. Aí a gente vai para o micro-ondas, que você coloca, aperta 30 segundos e sai quente. E é um negócio tão angustiante que quando você tem que apertar mais 30 segundos, você sente, parece que o mundo vai acabar. A gente não tem mais paciência. A gente não sabe mais aguardar. Usufruir do momento. A gente está sempre acelerado, a cabeça não está aqui, não dá conta só do aqui. Eu tenho que estar lá onde? Amanhã, depois de amanhã. Pessoas que foram tomadas por esse espírito da era do desempenho. Mas aí Isaías vem e fala o seguinte, olha, vamos aprender a esperar. Vamos aprender a esperar. E o que é esperar? O primeiro sentido de esperar, na sua lógica semântica, é aguardar ou suportar o tempo. Como se a gente estivesse esperando que alguma coisa acontecesse. Como essa semana a gente foi surpreendido por uma tempestade aqui em Petrópolis, né?
Aí você está lá, você está esperando a chuva, a tempestade passar para você sair, para você continuar fazendo o que você estava fazendo. É isso, eu tenho que suportar esse tempo, eu tenho que aguardar a chuva. É aquele que planta e precisa esperar dar o fruto, para depois de dar o fruto, amadurecer o fruto, colher o fruto. É o esperar como se eu estivesse suportando a passagem do tempo. É eu ver nitidamente o Cronos dando as suas caras. É ver, e alguns aqui já passaram pela experiência de ser tomado por uma insônia e você ficar ali na madrugada com os olhos estatalados, vendo o ponteiro do relógio fazer assim. Tic, 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 tic. E você fala assim, gente, eu vou ter que aguentar esse ponteiro, rodar isso aqui quantas vezes para o sol nascer? Porque se pudesse, a gente ia lá e fazia assim. Mas não, esperar é suportar. Mas na Bíblia, esperar não é apenas você precisar suportar o tempo. Quando a gente vai para as Sagradas Escrituras, e aí Isaías dá um salto, vai nos ensinar que esperar é também confiar. Esperar é também confiar. Ou seja, se por um lado, suportar o tempo é uma espera passiva, eu preciso esperar aqui a chuva passar para eu continuar, o conceito de esperar no sentido de confiar é uma espera ativa. E por que é uma espera ativa? Porque faz o meu coração transbordar de esperança. É eu esperar na certeza de que Deus está comigo. É eu aguardar, mas na certeza de que não estou só, abandonado, jogado, escanteado. Não, o Senhor está comigo. Deus tem promessas para mim. E essas promessas hão de se cumprir, por quê? Porque estão submissas à boa, à perfeita e à agradável vontade de Deus para mim. E nós precisamos, no meio desse caos, dessa era, dessa mentalidade de produtividade, de desempenho, aprender a confiar em Deus. Aprender a submeter as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos corações, os nossos desejos à vontade de Deus. Então, para nós, esperar vai além de suportar o tempo. Para nós, esperar tem que estar também correlacionado a uma postura de fé e de confiança em Deus. Veja o que diz o Salmo 40, verso 1. Eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. Eu esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Enquanto você aguarda, e eu não sei o que você está aguardando, o que você está esperando, acredite, há um Deus sobre você que te vê, que te acompanha, soberano, que te ama, que tem planos extraordinários para você, conforme Jeremias 29:11. E nós precisamos aprender a tirar Deus, ou parar de transformar Deus nessa engrenagem de produtividade para atender os nossos caprichos do nosso tempo. No Salmo 121, versos 1 e 2, diz: eu elevo os meus olhos para os montes. E quando eu contemplo os montes, eu, ao mesmo tempo, pergunto: de onde me vem o socorro? De onde me virá o alívio? A bonança, o bálsamo. O próprio salmista sabe a resposta, ele diz: vem do Senhor, o meu Abba Pai, o Deus conosco, o Rei dos Reis, o Supremo General, aquele que prometeu que estaria comigo. O meu socorro vem dele, que fez os céus e a terra. É nele que nós temos que depositar a nossa esperança. Porque é dessa esperança que nascem as forças. É dessa esperança que nós vamos sendo então fortalecidos para continuar. Mesmo quando obrigados a esperar. Mesmo quando nós olhamos para a vida e parece que está tudo pausado, parado.
Mas para nós não importa mais, por quê? Porque aquele que está comigo é maior do que isso. É maior do que as circunstâncias. É maior do que o Cronos. É maior do que o meu tempo de espera. Quando muitos abandonaram Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo volta para os seus discípulos e pergunta o seguinte: vocês também não querem ir embora, não? Tem um monte de gente aí, dando linha. Vocês não querem aproveitar e zarpar fora, pegar esse comboio e ir embora, não? Porque essa turma está apressada, essa turma não quer usufruir do aqui e agora. E aí Pedro, sendo Pedro, lá em João 6,68, ele dá a seguinte resposta: Senhor, numa boa, para quem a gente vai? Para quem iremos? Só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem o que de fato a gente precisa. Não adianta a gente sair daqui para ficar distante do Senhor, porque o Senhor é a fonte da vida. Só que esse ato de uma pseudo-autossuficiência foi que fez Adão e Eva, como essa representatividade da humanidade lá na narrativa de Gênesis, não acreditar e não saber aguardar a ponto de olhar e definirem: nós vamos viver sem Deus. Como assim vocês vão viver sem Deus? Não tem como viver sem a fonte da vida. Mas eles tomam a decisão arrogante, autossuficiente, determinados a: eu vou viver sem Deus. Não vai, você vai morrer sem Deus. Porque como que você vive fora da fonte da vida? É o que Pedro, de alguma forma, está, com outras palavras, dizendo aqui: vamos para onde, Senhor? Numa boa. O melhor está aqui. Não adianta, nós vamos ficar vagando, batendo cabeça. Por quê? Porque só tu tens as respostas, as palavras. Vale mais um dia com o Senhor aqui do que 1000 perambulando pela face da terra, Deus. É isso que a gente precisa entender. Porque, de verdade, a gente sabe disso. O problema é que a gente está tão acelerado que a gente se esquece disso. Mas pensa comigo, quem mais pode nos dar vida senão Deus? Quem mais pode nos dar direção senão Deus? Quem mais pode nos socorrer de verdade com aquelas dores que Dorflex não dá conta, analgésico nenhum dá conta, sabe? As dores da alma. Quem mais senão Deus? Senão o nosso Abba, o nosso Pai, o nosso Criador. Você não é fruto do acaso, do cosmos, do ordenamento das estrelas, dos planetas, dos números, não. Você é fruto da mão do Senhor, você é obra-prima, você tem a sua identidade, você tem um propósito. E a realização do sentido da vida e do propósito para a nossa existência só é alcançado plenamente naquele que nos constituiu, que nos criou, que nos formou, que soprou em nós o fôlego da vida, o nosso Deus. Por isso que esperar é mais do que a gente ficar resistindo ao tempo. Esperar é andar por essa vida submisso, sim, ao Cronos, às contingências da vida, mas confiados plenamente naquele que renova as nossas forças. Confiados plenamente naquele que não cochila, que não dorme, sabe, mas que zela por nós, que está conosco, que prometeu que estaria todos os dias da nossa vida ao nosso lado, e que disse: olha, não temas, não temas, não temas, não temas, eu estou com você. É um Deus que promete e cumpre. Quantos de nós aqui poderíamos passar horas aqui testificando do cuidado de Deus sobre as nossas vidas? Bênçãos sobre bênçãos, bênçãos sobre bênçãos. E prepara o coração, porque daqui a algumas semanas nós vamos entrar numa nova campanha. Lembra da jornada surpreendente? Vem uma nova agora.
21 dias de gratidão. Nós vamos aprender a ressignificar os nossos olhares. Aprender a agradecer pelo que temos. A usufruir plenamente daquilo que possuímos. Parar de ficar redirecionando os nossos olhares, a nossa mente, o nosso coração para aquilo que a gente não tem garantia alguma. Então a gente vai aprender a olhar e agradecer e testificar de forma plena na nossa vida particular, pessoal, que Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Deus é bom com você. Deus é bondoso com você. Você estar aqui nessa manhã é testificação disso. E foi pensando nisso que eu meditei sobre dois conceitos distintos, mas igualmente importantes, que é o renovo e o descanso. Porque, de verdade, a gente sabe, e eu estou aprendendo isso, de que descansar é necessário. E olha que meu pai já me dizia isso desde que eu tinha cabelo. Filho, a gente é uma bateria. Você chega na vida carregado. Então, se você souber dosar o uso dessa carga, você vai estendendo ao máximo a sua durabilidade. E para estendermos ao máximo a durabilidade, algumas ações são necessárias, dentre elas, descansar. Só que descansar é diferente de ser renovado. Descansar alivia o cansaço. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? A gente dá aquela... E aí volta para a mesma corrida, no mesmo ritmo, atrás das mesmas coisas. São pessoas que voltam das férias arrependidas. Já viu gente voltando das férias arrependida? Tipo assim, para que eu parei? Acumulou tudo. E aí uma semana depois, fala assim, gente, eu estou precisando de outras férias. Porque teoricamente parou para descansar, descansou, mas se afligiu e de repente começou a novamente ir para aquele ritmo. E o cansaço tomou novamente. Aí chega um momento em que a nossa própria corrida, esse ritmo frenético, vai nos desgastando, nos esgotando. E aí chega uma hora que descanso não dá mais conta. Descansar não é suficiente. Aí quando chega nessa hora, é necessário o renovo. E o renovo é só Deus quem pode fazer. Porque é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Começa na alma e reflete na mente, no corpo, nas posturas. O renovo é como se Deus dissesse assim para a gente, fica aqui. E o mundo está lá acelerado, e a gente está com o coração, com o pezinho já batendo. Bora, Senhor, agiliza aí, Senhor, que eu preciso voltar, tem um monte de coisa para fazer. E Deus fala, calma, calma, calma. Respira, meu filho. Inspira e expira. Calma, fica aqui. Eu cuido. Ou você acha de verdade, bonitão, que foi você que te trouxe até aqui sozinho? Fica aqui. Inclusive, eu preciso te lembrar que enquanto você estava correndo de um lado para o outro, quem estava cuidando de você era eu. Ou você acha que você tem a competência da autoexistência? De verdade? Por detrás de tudo, bonitão, eu estou lá. Aí Paulo vai e nos diz, olha, não se amoldem aos valores desse mundo. Não se conformem com esse sistema. Mas sendo transformados pela renovação, sabe, da experiência de usufruir da presença de Deus, de sair lá renovado, transformado, metamorfoseado.
Você volta para a vida agora com outro coração, com outra mente, em outra condição. Por quê? Porque você está agora sendo regido pela boa, pela perfeita e pela agradável vontade de Deus. Não é mais o seu relógio, o seu tempo, as suas demandas, o que o seu chefe está falando, o que a empresa determinou como meta. Não, não. Porque uma das coisas que nós vamos descobrir, eu falei isso na semana passada, é que nós somos como canetas, a gente só tem valor enquanto tem carga. E essa carga está acabando. E vai chegar uma hora que vai começar a falhar. E empresa, grava isso no seu coração, tem CNPJ, não tem coração. A empresa vai olhar e vai dizer o seguinte: olha, você é lindo, você é linda, nós somos muito gratos por você, mas não vai dar para continuar. Segura na mão de Deus e vai. Ponto final. E a gente precisa entender isso. Porque nós estamos nos comprometendo. E essa experiência que Deus quer nos dar, por meio daquilo que Ele está falando nessa manhã, através do profeta Isaías, esforço humano nenhum garante isso aqui. Meta empresarial nenhuma garante isso aqui como bônus. Sabe, a performance, o mérito, esquece isso. O renovo é fruto de um processo de renovação, de transformação na mão de Deus, na presença de Deus, no caminho de Jesus, como Jesus. Isso aqui não acontece quando a nossa cabeça está subdividida ali com 4, 5 tarefas ao mesmo tempo, quando a gente está acelerado para cumprir as tarefas e as metas do nosso trabalho. Não, isso aqui só acontece, a renovação e a transformação, no silêncio, na quietude. Quando a gente deixa de agir, quando a gente para de ficar tentando controlar tudo. Sabe, quando a gente se lança e se abandona literalmente aos cuidados de Deus. Isso tem um nome, sabe qual que é o nome disso na Bíblia? Shabá. Shabá. Shabá, isso aí. Sabe já é hebraico, tá vendo? Shabá. É o sábado. E aqui eu preciso ressignificar algumas coisas, porque o que é o Shabá? O Shabá é uma pausa. Shabá é você parar. Agora, parar não significa apenas, eu estou ausente do escritório, eu estou fora do meu ambiente corporativo. Shabá não significa isso, não. Shabá é você parar toda e qualquer tentativa de resolver tudo. Shabá é você interromper essa mentalidade do tipo, tem que acontecer e só vai acontecer se a minha mão estiver lá. Não mesmo. Está aqui o pastor Alecrim, trabalha comigo lá na Ordem dos Pastores há quase 6 anos. O escritório está lá, tocando o barco. Nos períodos em que eu fiquei de licença médica, lá na UTI, tocou numa boa. Para mostrar que você e eu somos substituíveis, sim. Sim. E esse mercado, inclusive, faz com que a gente viva uma realidade no ICRU que antes que o seu assento esfrie, tem alguém sentado nele. Saiu um vídeo, inclusive, naquela semana que eu recebi alta, uma pessoa da igreja me enviou, de um rapaz dando um testemunho de que o colega dele de trabalho foi ao banheiro, não voltou, quando ele voltou lá, foi abrir a porta ficou travada, quando ele viu, estava o corpo do rapaz no chão, no banheiro, chama os médicos, tenta ver, morreu, infarto fulminante. E aí, estava estabelecido no clima organizacional, naquele exato momento, o seguinte, não dá mais para a gente trabalhar. Poxa, um colaborador nosso, um colega nosso, um CPF foi apagado aqui diante da gente, cancelado. Aí começa aquela coisa toda, quando de repente, no meio daquele cenário, o telefone toca. Alguém atende, era uma demanda urgente. Quando eles se perceberam, enquanto o corpo daquele colaborador estava sendo transportado, as tarefas dele tinham sido diluídas entre a equipe, o escritório continuou tocando o seu ritmo como se nada tivesse acontecido. Essa é a realidade onde você e eu estamos inseridos.
Por isso que nós precisamos, de forma intencional, estabelecer os nossos Shabá, os nossos momentos de pausa, de interrupção, o momento em que eu decido dizer não, agora não. Agora eu vou escantear, sabe, as minhas ansiedades, os meus desejos. Agora eu vou interromper essa maluquice minha de ficar acreditando que eu posso controlar tudo. Eu não posso. É o momento em que eu decido reconhecer que ou eu paro de agir para que então eu seja renovado e transformado, solucionar questões que estão ligadas à minha alma, à minha condição de existência, ou eu vou continuar me comprometendo até o momento em que a vida vai mandar a conta, e pode ser que essa conta ela seja impagável, porque existem consequências irreversíveis. Irreversíveis. Então Deus nos ensina o Shabá para mostrar isso para nós. Ó, existem circunstâncias na vida, elas não podem ser resolvidas com mais horas, plantão. Eu vou dar 1 horinha a mais no trabalho. Não. Existem circunstâncias na vida que nem com mais esforço, nem com mais dedicação, você vai conseguir resolver. Porque são situações e circunstâncias que não estão debaixo do nosso controle, não estão sobre as nossas mãos. Na verdade, são situações e circunstâncias da nossa existência que estão absolutamente nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E aí quando a gente para e vai para dentro de uma UTI, e você é obrigado a parar, você vai descobrir que o sol vai nascer no outro dia. Você não fez nada para isso, o sol vai nascer no outro dia. Porque isso não é competência nossa, isso é competência de Deus. Aí você está lá mais um dia e descobre que as misericórdias do Senhor se renovam na manhã seguinte, não é por competência sua, não é por mérito seu, não é por produção sua, não. É por graça e amor de Deus. E aí são nesses momentos de silêncio e de pausa que a gente se entrega aos cuidados de Deus, se lança no colo dele e intencionalmente diz não para um monte de coisa e sim para aquilo que de fato importa. São exatamente nesses momentos que a gente começa a enxergar o que de fato vale a pena. Nós mesmos. O nosso coração, a nossa alma. E depois que a gente tem essa autoavaliação, esse tempo com Deus, de renovo, de transformação, sabe o que acontece? A gente não volta o mesmo. A gente não volta o mesmo. Porque a gente vem com uma nova mentalidade, a gente está enxergando as coisas agora por um novo prisma. E eu decidi voltar a uma versão 1.0. Que tem uma turma que quer turbinar. Eu não quero turbinar, eu desci. Eu estava 3.0, já querendo colocar um turbo para chegar a 4.0 diesel. Eu falei, o quê? Eu fui para 1.0 flex. Falei, não, para quê, gente? Chega, porque nem era para eu estar aqui. Então deixa eu tentar reorganizar as coisas. Agora eu estou dizendo não, desculpa, mas agora não tem como. Priorizando o que vale a pena ser priorizado, cuidando da minha saúde. Porque você vai se ocupando com tanta coisa que não sobra tempo para aquilo que de fato importa. Só que o preço vem. Então, eu quero te convidar a viver exatamente isso aqui. A experiência do renovo, a experiência da transformação. É voltar agora, depois de um tempo com Deus, de ser metamorfoseado por Deus e descobrir o seguinte, aquilo não serve mais, não se encaixa mais, não cabe mais, sabe por quê? Porque eu fui renovado na minha mente, no meu olhar, na maneira como eu estou vendo a vida. Aquilo que era confortável não está se ajustando mais. Por quê? Porque eu estava num ritmo tão frenético, cego, que eu não percebia. Lembra lá da nossa reflexão que eu dei para vocês um desafio? Eu não sei quantos fizeram, eu não quero gerar constrangimento nenhum, não vou pedir ninguém para levantar a mão, mas eu quero que vocês se lembrem. Eu dei para vocês uma missão. Há exatamente 30 dias. Faça uma lista. O que você faria
Mudanças que você estabeleceria na sua existência se você descobrisse que tem apenas 30 dias de vida. E pode ser que alguns saíram daqui com a lista mais ou menos engatilhada, mas que na quarta-feira já não sabem nem mais onde está o papel. E pode ser que alguns aqui, nossa, não é que o pastor falou disso mesmo? E está no ritmo, percebe? Não tem a ver com descansar no sábado mais. Tem a ver com ser renovado, transformado. Tem que haver uma metamorfose, tem que mudar o software. Tem que trocar a BIOS lá. Tem que dar um reset. Colocar algo novo para fazer a gente pensar de forma diferente. Isso tem a ver com a nossa relação com Deus, com a nossa fé cristã, onde Deus não fica sendo uma ferramenta de manobra para cumprir os nossos caprichos, mas a fé agora é um instrumento onde me coloca na mão de Deus, no colo de Deus, para descansar na presença de Deus. E Davi expressa isso tão lindamente no Salmo 131, que ele diz assim: o meu coração não é orgulhoso. E eu cheguei a um ponto de aprender a viver que os meus olhos deixaram de ser arrogantes. Eu não me envolvo mais com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Esse negócio de credencial, esse negócio de, sabe, a síndrome da holofotite, conhece a síndrome da holofotite? É a turma que quer destaque. Ah, eu fui, você não foi, eu tenho, você não tem. Eu fui chamado e você foi? Olha a minha função, olha a minha posição, olha o que eu tenho. Davi está dizendo, chega. Essas coisas que eu reconhecia como grandiosas demais para mim, eu não me envolvo mais com isso, eu não estou perdendo meu tempo mais com essas coisas, não. Porque, de fato, agora, eu aprendi a acalmar e aprendi a tranquilizar a minha alma. Agora eu aprendi que existe um lugar onde eu vou, que não são só as minhas forças físicas que são renovadas, não. É a minha alma. A minha alma. É o que eu sou. Eu saio outro. Completamente diferente. E aí ele ainda usa aqui uma imagem radical. Eu saio de lá como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A gente que está acompanhando aí o nosso time e meio de futebol de campo de bebês, porque já tem mais ou menos uns 16 aí, sabe que quando essa meninada dá fome, mas depois que mama, parece que alguém deu um Rivo Kids, conhece Rivo Kids? É outra criança, é outra, parece que alguém chegou lá, fez uma oração, saiu aquele espírito do pranto, do choro, entrou da paz, da bonança. É isso que ele está dizendo. Eu me sinto agora como uma criança no colo da mãe, sabe, num ambiente de proteção, onde você se entrega. A única coisa que você faz é usufruir da bênção. O bebê é do leite materno, é do carinho, do afago, do afeto, do cheiro da mãe. Qual foi a última vez que você saltou no colo de Deus e ficou ali, parado, quieto, usufruindo do cheiro de Deus, do cuidado de Deus, do carinho de Deus, do afago de Deus? Percebe? Isso tem a ver com intencionalidade. Eu tomo a decisão de parar, interromper, esperar, me lançar no colo para usufruir do renovo e da transformação. O meu convite para você nessa manhã é esse. Não tenha medo de se entregar. Isso não é sinônimo de fracasso. Na vida espiritual, a entrega tem a ver com confiança. Confiança. E não se assuste, porque enquanto nós estivermos nessa vida trafegando sobre essa terra, nós seremos esbarrados pelos invernos, pelo tempo seco, por aquela temporada das árvores sem folhas, sem flores. E isso são apenas ciclos da vida. Vêm e vão. Chega uma hora que, inevitavelmente, a noite vai ter que dar lugar para o dia. O choro vai ter que dar lugar para a alegria.
a angústia vai ter que dar lugar para a paz. Porque são as estações da vida. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. Há tempo de juntar, há tempo de lançar fora. Eclesiastes nos ensina isso. Os tempos da vida. E talvez hoje seja o seu tempo de descansar no colo do Papai do Céu. De abrir o seu coração. De se lançar verdadeiramente no colo daquele que não desiste da gente e dizer assim: Deus, eu não estou aguentando mais. Está doendo demais. Eu estou perdido, estou perdida. Eu preciso do Senhor. Eu preciso ser renovado, eu preciso ser transformado, renovada, transformada. Eu não sei qual é a sua realidade, mas de uma coisa eu sei, que se você se lançar no colo do seu Pai dos céus agora, Ele vai iniciar uma obra extraordinária sobre a sua vida. Por isso eu quero orar com você e quero orar por você. E aí onde você se encontra, eu quero te fazer apenas um convite, que você feche os seus olhos, para que você se concentre neste momento e conecte a sua mente, o seu coração em Deus e responda a Deus diante de tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Porque eu creio, Deus falou algo com você. Agora é o momento da sua decisão, o que fazer com que Deus entregou para você. Talvez a decisão necessária agora seja parar, fazer uma pausa. E talvez você esteja amedrontado com um risco. Diga aí, Deus, eu não quero temer, eu quero confiar. Eu quero me lançar no colo do Senhor e quero sair de lá como nós acabamos de aprender. Como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Eu quero perceber no meio de tanta correria, atropelos, a tua presença, o teu cuidado, o teu amor, a tua bondade, a tua graça, a tua fidelidade. Mas eu sei, Deus, que enquanto eu estiver acelerado e acelerada, tomado e tomada pelo espírito dessa era, os meus ouvidos e os meus olhos não estarão sensíveis a isso. Então peça a Deus, que o teu Espírito Santo conduza os meus passos, o meu coração, para que eu viva de forma plena e abundante o que o Senhor deseja realizar em mim e através de mim.